Olá a todas, boa noite. É um prazer ter vocês aqui nesse ciclo de conversas que eu quero fazer para ter mais contato com as minhas pacientes mesmo, ou as minhas pacientes que não são minhas pacientes na clínica, mas que eu sei que me seguem nas mídias sociais e às vezes têm dúvidas e nem sempre eu consigo responder todas no Instagram, no Facebook. E achei que era interessante, pelo menos esse mês que está todo mundo de férias, fazer essas conversas, mas pretendo continuar. Para hoje eu queria dar uma visão geral do que é a reabilitação perineal, o que é a reabilitação do períneo e como que isso pode melhorar a qualidade de vida de nós mulheres. Eu sou fisioterapeuta, sempre falo isso, sou fisioterapeuta, sou brasileira, formada no Brasil, fiz o meu mestrado aqui em Portugal, estou vivendo em Portugal agora, fiz o meu doutorado, ou doutoramento, como falamos aqui em Portugal, no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo, e agora, desde o ano passado, voltei a viver aqui em Portugal e estou em Lisboa. Mas é bem interessante que a fisioterapia na reabilitação perineal ou na uroginecologia é uma área muito pouco conhecida. E poucos pacientes sabem que podem recorrer à fisioterapia para esses tratamentos. Então, eu queria começar falando é que, enquanto fisioterapeuta, eu simplesmente trabalho com uma parte do corpo. Poderia ser as costas, poderia ser o braço, poderia ser a perna, o pé. E, por um acaso, eu escolhi a parte mais íntima, a parte que está ligada mais à intimidade, que está na pelve, e que são os músculos do pavimento pélvico, e acho que é por isso que dá essa estranheza e essa grande dificuldade das pessoas entenderem que os fisioterapeutas também têm atuação nessa área. Na verdade, nós atuamos em todos os músculos do corpo humano, inclusive da pelve. Eu gosto muito dessa figura, eu fui dar uma palestra em 2012 e queria dizer exatamente isso, que eu simplesmente era fisioterapeuta e trabalhava com uma parte do corpo humano, e fiquei surpreendida que eu não achei nenhuma imagem que tivesse a descrição da genitália externa feminina. Então, nós temos aqui o pênis, muito bem descrito, e aqui na mulher é uma coisa em branco. E foi nesse dia que eu percebi a dificuldade que nós temos, de uma maneira geral, de falarmos da intimidade da mulher, da saúde íntima da mulher, e o quanto que isso prejudica a qualidade de vida das mulheres. Eu venho de uma família, meu pai é ginecologista, minha irmã é ginecologista, minha mãe é educadora física, meu irmão é que fez engenharia e não ficou na área da saúde. Então, na minha casa, isso sempre foi muito tranquilo. Eu não tinha essa ideia só em 2012. Eu vim mesmo perceber qual é a grande dificuldade das pessoas e entendi que é falar dessa região íntima da mulher. E, na verdade, essa região íntima da mulher não é a vagina. Nós temos o hábito de chamar de vagina, o que, na verdade, é a vulva. Então, o que nós podemos visualizar, o órgão genital externo da mulher chama-se vulva, e ele é composto dos grandes lábios, que são os mais externos, os pequenos lábios, que são os internos, o clitóris. Aqui em cima nós temos o monte púbico. O clitóris aqui a gente só consegue visualizar a glande dele, mas o clitóris é maior do que isso. Quando nós vamos falar de sexualidade, vamos falar bastante do clitóris, mas o clitóris aqui nós temos a glande com o corpo, mas ele está aqui em volta do osso e também em volta da vagina. Aqui nós temos o canal vaginal, que é a entrada da vagina. Esse buraquinho é a uretra, que é por onde nós fazemos xixi, e aqui de novo é o clitóris. Uma das questões que as mulheres têm, que também podemos abordar mais claro no futuro, de uma maneira mais clara, mas é que os pequenos lábios muitas vezes são maiores do que os grandes lábios. E como é pequeno e grande, dá a impressão de que os pequenos deveriam ser menores do que os grandes lábios. Mas isso, na maioria das vezes, não acontece. Então, se você tem os pequenos lábios maiores do que os grandes lábios, pode ficar tranquila, porque isso acontece em grande parte das mulheres. Depois, sim, a vagina. A vagina é o que liga a vulva, que é o meio externo,
até o colo do útero. Então, a vagina é um canal, é o canal por onde nós temos a relação sexual quando ela é via vaginal, é por aí que sai o sangue da menstruação. Quando nós temos o fio via vaginal, vai sair por esse canal que é a vagina. Então, esse canal ele é composto por uma musculatura que é uma musculatura lisa, que é a mesma musculatura dos órgãos internos. Então, a vagina ela tem uma grande elasticidade por ela ser de musculatura lisa, que fecha a vagina, que é o períneo, que são os músculos do pavimento pélvico, que são de musculatura estriada, que tem mais força para fazer essa compressão, essa sensação da vagina estar mais fechada. Mas muitas mulheres às vezes acham que a vagina está larga. Não se preocupem que a vagina ela é mesmo um canal com bastante flexibilidade. E aqui no fundo da vagina nós vamos ter o colo do útero. O colo do útero, embora tenha um pequeno espaço, que é por onde saem as secreções uterinas, que é por onde sai a menstruação, é um espaço muito, muito, muito pequeno. Então, nada que fica, algum objeto que fique aqui no canal vaginal, ele não vai entrar para o útero. Por exemplo, você vai tendo uma relação sexual e o preservativo sai e fica aqui dentro do canal vaginal, não é preciso ficar desesperada, não é preciso correr para as urgências. É possível colocar o dedo no canal vaginal e tirar o preservativo. Se não conseguir, pode ir com calma para o hospital, pode marcar consulta com o seu médico, porque o preservativo vai estar aqui. Depois tomar as devidas providências em relação a uma gravidez, a uma doença sexualmente transmissível. Mas o preservativo sempre vai estar aqui dentro do canal vaginal, porque ele não vai conseguir subir para o útero. Da mesma maneira, se algum objeto de sex shop, se algum objeto erótico, vocês estiverem fazendo alguma brincadeira e ficar aqui, também não se preocupem, que é só tirar. Depois nós temos o períneo. O períneo são os músculos que estão na base da pelve. Então, esses músculos vão estar aqui, de cima para baixo. Nós temos aqui o clitóris, né, a glândula do clitóris. Depois esse outro orifício é a uretra, que é por onde nós fazemos xixi. Aqui nós temos o canal vaginal. Aqui nós temos as glândulas responsáveis pela nossa lubrificação. Aqui nós temos o canal anal e aqui nós temos o sacro e o cóccix, aquele último ossinho quando nós sentamos no fim da coluna. Em volta da vagina, nós temos um músculo, em volta da uretra, nós temos um músculo, em volta do ânus, nós temos um músculo. Então, toda aqui a base da pelve, ela é fechada por músculos, que são os músculos do pavimento pélvico ou os músculos do períneo. Então, a função desses músculos é fechar a uretra, fechar a vagina e fechar o pênis. Eles têm uma função muito importante na sexualidade também, porque além de fechar a vagina, são esses músculos que dão o suporte para o clitóris. Então, quanto mais saudáveis e mais tonificados estão esses músculos, mais sustentação o clitóris vai ter, mais movimento, mais sensibilidade a gente consegue ter no clitóris. Aqui numa vista lateral, se eu tivesse de lado, cortada ao meio, então nós vamos ter o osso púbico, que é o osso que nós temos na frente. Depois do osso púbico, nós temos aqui a bexiga, seguida da uretra. Em cima da bexiga, nós vamos ter o útero, seguido da vagina. E atrás nós temos o reto com o ânus. O útero fica mesmo aqui em cima da bexiga. Esse é um dos motivos que a mulher grávida tem muita vontade de fazer xixi. O útero começa a fazer muito peso aqui na bexiga. Então, aqui embaixo, nessa linhazinha, nós temos os músculos do pavimento pélvico. Então, a função deles é fechar a uretra, fechar a vagina e fechar o ânus. E uma outra função muito importante é fazer a sustentação desses órgãos. São os músculos do pavimento pélvico, junto com outras estruturas internas, que vão sustentar a bexiga, o útero e o reto. Então, algumas mulheres às vezes sentem um peso na vagina, parece que tem uma bola saindo da vagina, e numa palavra assim, uma maneira mais comum de se dizer, é o que a gente chama da bexiga caída, mas isso é, na verdade, o prolapso dos órgãos pélvicos.
É quando esses órgãos vão descendo em direção ao canal vaginal, em vez de estarem aqui em cima na pelve, eles vão estar aqui e algumas vezes eles podem chegar mesmo a exteriorizar. Aqui só a título de curiosidade, os homens também têm períneo. Nós podemos fazer uma reunião só para falar dos homens, se vocês quiserem saber alguma coisa dos maridos, dos pais, dos filhos, mas os homens também têm o períneo e têm quase exatamente os mesmos músculos que nós mulheres temos. E a função desses músculos nos homens é também da continência urinária, porque ele que fecha a uretra, é também da continência fecal, que ele que fecha o ânus, e também da sexualidade. Geralmente os homens vão ter alguma disfunção do pavimento pélvico quando eles fazem a cirurgia da retirada da próstata por causa do câncer, ou do cancro aqui em Portugal, que é a prostatectomia radical. Então, é retirada toda essa estrutura da próstata e pode acontecer alguma lesão no nervo, que é o nervo pudendo que vem para essa região, e esses homens podem ter tanto incontinência urinária quanto disfunção erétil. Então, quais são as funções desses músculos? A primeira função, que é uma das coisas que a gente mais fala na fisioterapia, é da continência urinária e fecal. Então, esses músculos que são responsáveis por nós segurarmos o xixi, segurarmos a urina e segurarmos as fezes. Eles são muito importantes na sexualidade. Eles são importantes na sexualidade porque eles é que fecham a vagina, quando nós vamos ter uma relação via vaginal. Quanto mais forte, mais saudável, mais tonificado estão esses músculos, mais fechada vai estar a vagina, maior contato há entre o pênis e a vagina. E eles também são responsáveis por sustentar o clitóris. Então, quanto mais tonificados eles estão, mais contato nós conseguimos ter com o clitóris, mais movimento nós conseguimos ter com o clitóris e mais sensação, mais prazer nós conseguimos ter na sexualidade. E a outra função dele é a sustentação, tanto dos órgãos pélvicos quanto a sustentação do corpo como um todo. Todo o peso que nós temos da cintura para cima, para passar para os membros inferiores, para passar para as pernas, vai ter que passar pela pelve. Então, o músculo do períneo ele é extremamente importante na estabilidade da nossa pelve e na nossa postura. Quando nós temos um músculo do períneo saudável, nós também vamos ter uma boa postura. E que disfunções que nós podemos ter desses músculos se eles não estiverem saudáveis? Duas coisas que podem acontecer, que são contrárias, que podem acontecer com os músculos do períneo. Uma é a hiperatividade, quando esse músculo está muito contraído, e nós não conseguimos relaxá-lo adequadamente. Aí nós vamos ter a retenção urinária, que é a dificuldade de fazer xixi, que são aquelas pacientes que às vezes fazem xixi, ficam em pé 1 minuto, 2 minutos, às vezes 30 segundos depois pensam, eu não esvaziei toda a minha bexiga, se eu pudesse eu ainda voltava e fazia mais xixi. Tem a obstipação, que é a dificuldade da defecação, né? Porque esses músculos aqui vão fechar o reto. Se a gente não consegue relaxar na hora da defecação, vai ter mais dificuldade na defecação. Uma boa postura da defecação também é muito importante. Disfunções sexuais, principalmente as disfunções ligadas à dor na mulher. Muitas mulheres que têm dor durante a relação sexual, o principal motivo dessa dor acaba sendo a contração dos músculos do períneo. Porque os músculos do períneo vão fechar a vagina. Para ter a penetração, se esse músculo estiver muito contraído, muito tenso, essa penetração vai ser dolorida. Então, muitas vezes, o simples relaxamento e alongamento desses músculos melhora muito a dor durante a relação sexual. E as algias pélvicas, que são as dores na pelve. Algumas pessoas têm uma dor crônica na pelve, uma dor que nunca vai embora, e pode ser também por uma hiperatividade. Assim como se eu tiver os ombros muito tensos, eu vou ter uma dor no ombro, eu posso ter uma dor nas costas por uma tensão da musculatura da lombar. Eu também posso ter uma dor na pelve por uma tensão dos músculos do pavimento pélvico. E por outro lado, nós podemos ter a fraqueza desses músculos. E essa fraqueza ela acontece por uma evolução natural da nossa idade.
braço vai ficar mais fraco, a perna vai ficar mais fraca, o bumbum vai cair, o musculinho do tchau vai ficar mais mole, também o músculo do períneo vai ficar mais fraco se nós não trabalharmos. Mas se nós trabalharmos esses músculos, eles não vão enfraquecer dessa maneira. Mas a fraqueza desses músculos pode levar à incontinência, tanto urinária quanto fecal. E a incontinência urinária, ela começa geralmente quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente faz um salto e perde uma gotinha de xixi, às vezes brincando com os filhos no pula-pula. Então, ela começa com uma pequena perda de xixi, e se não é tratada atempadamente, essa perda de xixi vai evoluir muito, e não vai ser mais uma gotinha, vai ser um jato, não vai ser mais só quando pula, vai ser quando anda um pouco mais rápido, quando corre. Então, quando nós conseguimos ver as pacientes logo no começo dessa queixa, os resultados do tratamento são muito mais rápidos. Depois nós temos os prolapsos dos órgãos pélvicos, que foi o que eu disse, que é conhecido mais popularmente como a bexiga caída, que é quando os órgãos descem, pode ser a bexiga, pode ser o útero, pode ser o reto. E também podemos ter disfunções sexuais relacionadas à fraqueza dos músculos do períneo. Geralmente, as disfunções sexuais relacionadas à fraqueza vão ser a diminuição do prazer, ou às vezes até a falta do prazer, a falta da sensação do toque, da penetração, a maior dificuldade em ter orgasmo, ou não conseguir ter orgasmo. Então, essas são as queixas maiores das pacientes quando esse músculo está fraco. E como é que a reabilitação perineal pode ajudar as pacientes? Primeira coisa que nós fazemos quando nós tratamos a paciente é dar uma percepção corporal. Infelizmente, nós não falamos muito dos músculos do períneo, nós mulheres não somos estimuladas, muito pelo contrário, somos desestimuladas a nos tocarmos, é sempre não coloca a mão aí que é feio. Então parece que o nosso corpo não tem uma ligação direta com o nosso períneo. Então a primeira coisa que eu, enquanto fisioterapeuta, faço é levar essa conexão de novo entre o corpo da mulher, a cabeça da mulher e o músculo do períneo. Depois nós ensinamos a contrair os músculos da maneira correta. Muitas vezes, quando vocês tentam fazer os exercícios em casa, há uma contração muito grande dos músculos da perna, do músculo do bumbum, do músculo do abdômen, mas o músculo do períneo, que está lá dentro mesmo, acaba não sendo contraído. Por isso que é muito importante contrair esse músculo da maneira correta, e é isso que nós ensinamos, e para isso é importante que seja feita uma avaliação. Se vocês tiverem dúvida e quiserem saber se estão contraindo os músculos da maneira correta, a dica assim, melhor que eu dou é, a maioria de vocês vai ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Pede para ele ver, porque o ginecologista tem que fazer o mesmo toque que nós fazemos, né? Que é o toque via vaginal. Ele está com o dedo lá dentro da vagina, onde dá para tocar esses músculos, e ele pode dizer para vocês se vocês estão contraindo os músculos certos e da maneira correta. E outra coisa que também é muito importante é ensinar a relaxar esses músculos. Nós falamos muito da contração desses músculos, mas o relaxamento desses músculos é extremamente importante. Depois que a paciente já sabe contrair e relaxar, nós fazemos um treino funcional, que é o treino de contrair e relaxar esses músculos em diferentes posições, fazendo diferentes atividades, relacionada à queixa da paciente. Por exemplo, se é uma paciente que perde xixi quando tosse, quando espirra, nós vamos treinar isso. Se é uma paciente que perde xixi quando está correndo, quando está jogando tênis, nós vamos treinar essa contração durante esses movimentos. E, por outro lado, se é uma paciente que tem queixa, que não consegue evacuar, uma paciente obstipada, nós vamos ensinar o relaxamento. Se é uma paciente que ela tem dor durante a relação sexual, nós vamos treinar mais esse relaxamento. Depois nós vamos conseguir a hipertrofia, que é quando esse músculo aumenta de tamanho, gerando mais irrigação sanguínea, aumentando a lubrificação, porque quando nós temos a hipertrofia, nós aumentamos o meio intersticial, que é o meio lá do meio, o meio do músculo, e nesse meio intersticial é onde nós temos bastante colágeno ou colagênio, e aí aumentando a produção desse colagênio, nós também vamos melhorar a lubrificação vaginal, que é uma queixa que as mulheres têm bastante na menopausa.
Em algumas mulheres, nós temos que treinar o alongamento muscular, as mulheres que têm as dores pélvicas crônicas, as mulheres que querem um parto via vaginal, as mulheres que têm dor durante a relação sexual, então nós vamos treinar o alongamento. Em alguns casos, é necessário tratar as cicatrizes. A cicatriz da episiotomia, que é quando o médico corta para o bebê nascer, ou da laceração, que é quando não há o corte, mas mesmo assim há uma laceração e pode ficar uma cicatriz. A cicatriz da cesariana também deve ser tratada. Muitas vezes a gente acha que porque cortou a barriga não vai ter nenhum problema lá no períneo, mas a cesariana pode ter, como o útero está ligado à vagina, a vagina está ligada ao períneo, pode sim ter alguma interferência na sexualidade da mulher e nós conseguimos tratar essa cicatriz e normalizar a sensibilidade quando as mulheres têm alguma alteração da sensibilidade. Dispositivos médicos que nós podemos utilizar para a reabilitação perineal, mas deixando bem claro que nós não fazemos nada que seja invasivo. Então, a fisioterapia ela é vista como a primeira via de tratamento para as disfunções do pavimento pélvico, para as disfunções perineais, porque ela não é invasiva, isso é um tratamento conservador, que não tem nenhum efeito colateral e também não vai excluir nenhum tratamento futuro. Nós podemos começar com a fisioterapia, se a fisioterapia não for suficiente, tiver que evoluir para uma cirurgia, não tem nenhuma, a fisioterapia não vai levar nenhum dano, muito pelo contrário, os resultados cirúrgicos, se nós fazemos a fisioterapia antes, são muito melhores. Quem é que precisa da reabilitação perineal? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque todo mundo fica, qual é a idade, qual é o sexo? Primeiro que a reabilitação perineal pode ser feita tanto para homens quanto para mulheres, e pode ser feito para crianças que perdem xixi ainda depois dos 5 anos, crianças que têm dificuldade na obstipação. Eu não trabalho com crianças, só trabalho com a população adulta, mas se alguém tiver algum filho com essas disfunções, pode entrar em contato comigo que eu indico alguma colega. E na população adulta e dentro das mulheres, eu gosto de mostrar que assim, a reabilitação perineal pode ser feita pelas mulheres jovens. Quanto antes nós começarmos a entender os nossos músculos, quanto antes nós começarmos a trabalhar os músculos do períneo, nós conseguimos prevenir as disfunções. Então, a reabilitação perineal ela pode ser um tratamento preventivo e não curativo. Se as jovens já começassem a entender como é que esses músculos funcionam, provavelmente não teriam nenhuma dessas patologias no futuro. Depois nós podemos trabalhar muito com a grávida. A grávida ela pode perder xixi e a perda de xixi na gravidez geralmente começa no fim da gravidez, não é só no pós-parto, provando que esse aumento de peso que leva uma sobrecarga sobre o períneo. Então, independente dela querer um parto normal ou uma cesariana, a reabilitação perineal na grávida ela é muito útil para prevenir algumas patologias e, se for o caso, nós também podemos atender no pós-parto quando já tem essas patologias. Quando a grávida já está perdendo xixi, se ela tiver dor na relação sexual no pós-parto, se a cicatriz ficar dolorida, tanto da cesariana quanto da episiotomia, se ela tiver algum desconforto no pós-parto, nós também podemos ajudá-la. As mulheres atletas acabam tendo uma sobrecarga nos músculos do períneo, então é muito importante para as mulheres atletas estarem praticando a atividade física. Nós somos a favor que todos os nossos pacientes continuem as atividades físicas, mas a atividade física acaba levando uma pressão maior no músculo do períneo. E é muito comum as mulheres falarem que elas perdem xixi quando elas estão no ginásio, quando elas vão correr, quando elas estão levantando peso. Então, reabilitar esses músculos antes ou para quem já está perdendo, já está fazendo atividade física, é muito importante para prevenir essas patologias. E essa imagem eu gosto muito dela, que é para mostrar que também para todas as mulheres que têm alguma outra disfunção física, elas também podem fazer reabilitação perineal sem problema nenhum. E para a mulher que somos nós, a mulher que já é mãe, ou a mulher que já passou dos 30, 40 e que eventualmente está perdendo uma gotinha de xixi, que eventualmente está sentindo dor durante a relação sexual, ou que já não tem o prazer que ela tinha antes.
A reabilitação perineal vai trazer muitos benefícios já nessa idade, depois dos 40, 45 anos. A grande maioria das mulheres tem alguma queixa em relação ao pavimento pélvico. Acontece que elas não se sentem à vontade de conversar sobre isso com os médicos e acabam não falando que perdem xixi na hora que tosse, uma gotinha na hora que tosse, uma gotinha na hora que espirra, ou quando salta. Elas também têm muita dificuldade de conversar sobre a sexualidade com os seus médicos, tem muita dificuldade de falar que não estão tendo mais prazer, que a lubrificação diminuiu, que tem dor durante a relação sexual, e tudo isso com a reabilitação perineal vai melhorar muito. E não tem limite de idade, nós podemos atender desde aquela jovem que está começando a vida, quanto a senhora que já está aqui na melhor idade. Hoje em dia a expectativa de vida tem crescido muito, as senhoras mais idosas têm uma vida muito ativa e a incontinência urinária é uma questão que prejudica muito, prejudica as caminhadas, prejudica os passeios, prejudica as viagens. Então, essas senhoras também podem ser tratadas pela fisioterapia com grande sucesso. Não pensa que já tem 60, 70, 80 anos. A minha paciente mais velha tinha 92 anos e ela saiu, quando ela teve alta do tratamento, ela tinha sua queixa resolvida. Então, nós conseguimos tratar as pacientes sem limite de idade. E sem limite também de diferença. Eu estou atendendo agora uma paciente que ela tem uma disfunção física na perna, já atendi pacientes cadeirantes, já atendi um número bastante variado de pacientes. Então, se você tem alguma disfunção, uma outra disfunção, e às vezes tem vergonha de procurar a fisioterapia, não fique. Nós, profissionais da saúde, estamos treinados, nós estudamos para isso e para ajudar vocês. E principalmente na sexualidade, essas mulheres, elas são muito negligenciadas. As mulheres, de um modo geral, são negligenciadas na sexualidade, mas as mulheres que têm alguma disfunção física são mais negligenciadas. Olha uma cadeirante e não pensa que essa cadeirante também tem uma vida sexual e tem o direito de ter uma vida sexual ativa, feliz e com prazer. Então, nós estamos preparados para atender todas as mulheres. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu agora vou parar a gravação e vou abrir para vocês fazerem perguntas. Só uma coisa, olha, para a próxima semana tem mais. Vou fazer pelo menos no mês de agosto, toda quarta-feira às 7h30, essa conversinha assim de meia hora e mais 15 minutinhos para perguntas. Então, quem não conseguiu ver e quiser passar para as amigas, está no meu canal do YouTube, doutora Laira Ramos, e podem divulgar o link para todo mundo.